Ô, Gleide, nós vamos direto aí pela sua agenda, tá? Como é que você viu a disputa em Divinópolis entre o Gleidson e a Laís Soares, no qual o Gleidson obteve 71,54%, com 83.298 votos, e a Laís com 28,46%, representando 33.134 votos, né? Teve ainda uma abstenção de 23,68%, chegando a 40.660 votos. Além dos brancos e nulo, ou seja, a diferença foi muito grande. Tá? Contudo, e eu quero fazer essa consideração também, é, esse resultado deixou assim a família, o clã Azevedo, numa situação bastante confortável para 2026. Até para que Gleison, como todos sabem, a cidade fala sobre isso, que virá candidato em 2026 a deputado federal e Cleitinho a governador da Sacramentado. Tá? Como é que você vê isso? Bom, primeiro eu quero dizer que eu acho que esta eleição foi a eleição da situação. No Brasil inteiro, todo mundo, a ampla maioria dos candidatos que foram para a reeleição, a amplíssima maioria, foram reeleitos. E isso se enquadra a Divinópolis também. Por algumas razões. A primeira delas é que o governo federal, o governo do presidente Lula, fez muita distribuição de recursos. Então, o recurso chegou na ponta, chegou nos municípios. Então, as prefeituras estão muito abastadas de muito recurso para poder fazer as políticas estruturantes, as políticas sociais, e aqui não foi diferente. Os repasses, várias vezes eu falava, os repasses federais aqui sempre em dia, o nosso governo federal é um governo muito republicano, não é porque nós estamos em lados opostos, em momento algum o governo federal boicotou a prefeitura de Divinópolis, pelo contrário, a prefeitura recebeu muito recurso. Então, quando a prefeitura recebe muito recurso, ela tem onde aplicar. Então, por isso eu acho que o primeiro fator é esse. Foi uma eleição de situação, que se aplicou a grande parte do país. A segunda coisa, que eu acho que nós temos que analisar, foi esse nível alto de abstenção. Esse é o grande fator da eleição de 2011. 40 mil pessoas não votaram. Isso significa que, então, nenhum dos dois candidatos agradava a ampla maioria da população. E a candidatura alternativa, que era da Laís, agradava menos ainda. Daí o resultado pequeno, pífio. Porque quando você tem duas candidaturas e elas se confrontam, você então tem uma possibilidade de polarizar mais. É como o segundo turno em São Paulo, está extremamente polarizado. Extremamente. Ou em Belo Horizonte também está bem polarizado. Aqui não polarizou. Então, o que significa que a candidatura também não encantou. A candidatura em oposição à candidatura do atual prefeito. Aí eu acho que tem que analisar, viu, o que aconteceu. Porque, só para terminar, porque aí as pessoas também têm que ter a humildade de parar e fazer uma reflexão sobre os erros. Veja, todo mundo muito crítico ao atual prefeito. Eu mesma várias vezes já fiz críticas à situação da UPA, que agora parece que está até mais contornada, porque foi assumida a gestão pelo nosso consórcio, né? Então, houve um erro de estratégia aí, tem que entender isso. Eu compreendo que o campo de oposição, o campo que queria renovação, não se sentiu contemplado nessa candidatura. Por isso, esse alto índice de abstenção. O interessante, Grígia, é que na eleição presidencial, o Lula teve aqui mais de 60 mil votos, tá? E a Laís teve 33 mil votos. Para onde foram esses outros votos que, em tese, deveria ter ido para a Laís? Ou a Laís não se posicionou como assim, nem estava à esquerda, nem estava à direita, muito pelo contrário.
nós ouvimos também esse posicionamento, que ao mesmo tempo que ela se posicionava à esquerda, que isso são dos seus problemas do cotidiano. Problema do dia a dia, nós estamos falando da vida das pessoas. Então as pessoas têm que ter muita firmeza disso. Você se candidatar a um cargo administrativo, o prefeito tinha, você sabe disso, você é mais, se o seu jornal da eleição vale para Minas e vale para o Brasil, para nós do PT, ele foi um resultado. Nós crescemos, mas não crescemos o que desejávamos. Não tem dificuldade de fazer essa reflexão. Agora, as pessoas precisam analisar o PT depois de 2016. Eu não aceito comparar os nossos resultados com 2012, porque depois de toda a caçada que nós vivemos em 2016, aí você está se referindo a Dilma. Impeachment da Dilma, prisão do presidente Lula, prisão de vários companheiros nossos. Então, você, por favor, comece a comparar os resultados depois disso. Nós vivemos uma grande caçada, a justiça tardou em fazer, mas fez justiça, tanto que o presidente Lula hoje é presidente da República novamente. Então, nós temos que comparar à luz disso aí. Então, isso é um fato. O outro fato que eu quero te dizer é que se tem uma coisa que ficou evidente para mim nessa eleição também é que a nossa região do Centro-Oeste padece de uma referência de esquerda. Nós não temos referência de esquerda no nosso Centro-Oeste bonito. Por isso eu fui candidata nas últimas eleições, porque eu acho que nós precisamos ter isso. A nossa região é indiscutivelmente a região mais conservadora do Estado, mais conservadora. Então é muito difícil fazer política de esquerda. Mais que o Triângulo? Muito mais, muito mais. Pegue os dados. Não por acaso é daqui, de onde nós estamos falando, o senador Trentinho. Não por acaso o senador elegeu um irmão prefeito, um irmão deputado estadual, e pode eleger mais uma série de pessoas se assim quiser. Não por acaso é daqui o presidente do PL. Então, nós temos que refletir a política à luz da nossa realidade. Então, qual é o problema da nossa região? O PL, eu estou falando do Domingos Sá, o PL Estado, né? Tá. Então, qual é o problema da nossa região? Não obstante ela ser a região mais conservadora do nosso estado, nós não temos político, nós não temos referência de esquerda na região, nós não temos um parlamentar de esquerda na região. Isso é horrível para nós, isso é horrível, entendeu? Então, é muito difícil fazer política aqui, como é muito difícil fazer política no Triângulo Mineiro, como é muito difícil fazer no sul de Minas. Nós tivemos em Minas, nós ganhamos 35 prefeituras. Eu ia falar sobre isso, exatamente sobre isso. O ranking de conquista da prefeitura nessas eleições, o PSD, por exemplo, fez 878 prefeitos, o MDB conseguiu manter o seu bom desempenho, como sempre, em segundo lugar, com 847, o PP em terceiro com 743, o PT fez apenas 248, ficou em nono lugar, numa posição atrás do Partido do Centrão, entre eles o maior concorrente, que é o PL do Valdemar e do Bolsonaro, com 248, né? Como é que vai ser esse resultado? Ele tem uma influência direta em 2026. Não tem. Primeiro vamos dizer uma coisa que não tem. Vamos dizer uma coisa aqui que é o seguinte. Qual foi a tática do PT nacional? Não era de lançar candidatos em todos os lugares. A nossa tática foi lançar candidatos só onde tiver chance reais de vitória, ou, do contrário, apoiar candidatos de centro. Do centro, que defende o Estado Democrático de Direito, que é contra a política de Bolsonaro. Então, essa foi a nossa grande prioridade. Não por acaso nós não tivemos candidato no Rio de Janeiro, nós não tivemos em São Paulo, nós não tivemos em Recife, posso ficar aqui enumerando mais uma série de grandes. Então, essa foi a nossa tática. Nós queremos fortalecer o campo da base do presidente Lula. Isso é um fato. A outra coisa que eu quero te dizer é que você pode pegar qualquer historiador, qualquer estudioso das ciências políticas da UFMG ou de qualquer universidade, que está provado nos estudos que a eleição municipal ela não impacta nas eleições nacionais. Aliás, se impactasse, Lula jamais seria presidente da República. Nós disputamos as eleições passadas agora
com meia dúzia de prefeitos apoiando, para ser mais preciso. Mas aqui, eu discordo de você um pouquinho. Veja o seguinte, o grande salvador, em Minas não houve o salvador da pátria no nível nacional, o grande salvador da pátria no aspecto do Lula foi o Nordeste. E o que nós tínhamos no Nordeste? Pega os resultados passados. Uhum. Você pode falar, vocês tinham 3 governadores, e aí era o debate que eu ia entrar com você. Está provado que a eleição municipal ela é muito impactada pelo peso dos governadores. E, aliás, tem uma matéria da Folha muito boa, vou te mandar sobre isso. É um estudo de um professor da USP. Saiu, acho que domingo. Veja, o PT fez mais prefeituras onde? No Piauí, na Bahia e no Ceará. Os 3 estados governados por nós. Os 3 estados. O peso do governador ele é muito forte nas eleições municipais, mas a eleição municipal nada impacta na eleição nacional. São eleições muito separadas. Você pega aqui em Minas, o peso do resultado, estou falando do estado, não estou falando de Divinópolis. O peso do governo do governo Zema foi muito forte, sobretudo nessas regiões mais conservadoras aqui. Pode observar isso. Outro dado relevante que nós temos que tratar aqui, as emendas. As emendas, que eu sou muito crítica. Essas emendas. Nós tivemos prefeituras que receberam verdadeiros caminhões de emendas. Então, os deputados tiveram muito poder nessas eleições. Muito poder. As emendas, de certa forma, só te interrompendo um pouquinho rapidinho, as emendas, ela dá uma impressão de mudança, deixa de ser o presidencialismo e passa a ser o parlamentarismo, onde o parlamento tem mais... O parlamento tem mais poder com a emenda, por isso que o Lira briga. Exatamente. Por quê? E sobretudo nas cidades menores. Veja, por exemplo, a emenda ela não impactou na eleição de Contagem, de Juiz de Fora, de Betim. Não impactou. Por quê? Porque são cidades que respiram e vivem sem dinheiro de emenda. O que é emenda para uma prefeitura de Contagem? É nada, é uma cosquinha, é um somatóriozinho a mais. O que é uma emenda para uma cidade pequena? Para uma cidade como Cajuru? É muita coisa. É tudo. Você compara Cajuru com Juiz de Fora e com Contagem. E com Divinópolis. Emenda aqui não impacta. Por quê? Porque a prefeitura tem orçamento. A cidade produz. A cidade se autossustenta. Uma cidade pequena, e aí se você for pegar as menores, mais impactantes ainda. Vai no Jequitinhonha. Pega aquelas cidadezinhas lá de 2, 3 mil eleitores. Aquilo ali é fundo, é o FPM e emenda parlamentar. Você vê prefeito de cidade de 2, 3 mil eleitores fazer o mundo, girar todos os gabinetes para buscar 100 mil reais de emenda. Na verdade, tem município que não deveria ser município. Que não podia. Não deveria ser município. Exatamente. Né? Então, tem muito isso que a gente precisa compreender. Então, não tem visão simplista sobre o resultado da eleição. Não tem. Ela é macro, a visão ela é macro. Ela mas aí, Brígida, essa análise, sabe, eu não sei, aí vem a questão da população, da pouca informação que é passada e a própria questão de cultura. A população que está lá na ponta de um bairro periférico, ele não consegue fazer essa análise. Ele não consegue, porque nós temos muito problema ainda de dialogar com a população, sobretudo com a população mais pobre. Tem um novo fenômeno na sociedade hoje, que é o pobre de direita. Não, isso aí toda hora está mostrando isso aí. Sempre teve o pobre de esquerda, agora tem o pobre de direita. Só que sem dinheiro. Só que sem dinheiro, pobre. Então, nós vamos ter que estudar, nós da esquerda, nós verdadeiramente de esquerda, que estamos na política, não para nos projetar pessoalmente, entendeu? Não para virar, macaco de auditório. Nós vamos ter que parar e fazer um grande estudo sobre a questão da influência das igrejas neopentecostais na política. Nós temos que fazer esse estudo. Por que dessa crescente do pobre de direita? Por que essa crescente da gente não estar conseguindo dialogar com essa camada mais pobre, conversar?
o conservadorismo mesmo dentro da Igreja Católica, a qual eu pertenço. Isso tudo tem que ser objeto de estudo. O problema, Geraldo, é que tem uma coisa que nós temos que constatar, é que a política também, como não tem reforma política no Brasil, nós temos uma hiperfragmentação de partidos. Então, eu sozinha crio um partido. E o partido vai virando propriedade... É feudo. Ele não é mais... Até passa de pai para filho. Exatamente. E o que era o partido? Partido é muito importante, gente, o sentido real do partido. É você reunir parte da sociedade que pensa igual e disputar o espaço da política ali dentro. Hoje nós temos uma política extremamente individualizada, as pessoas só fazem carreira para elas. Elas não têm projeto de partilha, porque o partido tem a ver com a partilha. Não tem projeto de partilha mais. As pessoas estão cada vez mais individualistas e por isso as emendas são muito importantes. Porque cada um quer fazer o seu. Ô, Gleide, finalizando, da próxima vez você não vem com compromisso aqui. Toda vez ela vem assim, corrida, tá? Eu chastoreei com relação a essas corridas suas, rápidas. Porque a pauta é tão boa, né? Mas vamos lá. E você, Gleide, 2026. Em 2020 você veio... 22, desculpa. 2022 você veio. E agora, 2026, vem a Gleide novamente? Venho, sou pré-candidata, já sou pré-candidata, já pode falar que é pré, porque já virou... Já pode, né? Antes de terminar 2024, já entrou em 2026. Sou pré-candidata, deputada federal, eu estou muito preocupada com esse cenário do crescimento da extrema-direita no Brasil, muito preocupada com a nossa região, com esse resultado ruim que a região inteira teve, por óbvio, conduzida por Divinópolis, que é a grande mãe, né? Puxada por Divinópolis, né? Mas não foi só Divinópolis, foi a região toda, né? Então nós temos eu acho que nós vamos ter que refletir muito sobre isso. E eu estou num propósito, Geraldo, eu sou muito partidária, né? Eu brinco que eu tenho mais tempo de vida no PT do que fora do PT. Eu quero fortalecer muito o partido na nossa região. Acho muito importante fortalecer o partido. Acho que nós temos que rediscutir esse papel da federação em nível nacional, sabe? Acho que em muitos lugares não está na hora de rever. Não sei se para a eleição nacional pode ter sido bom. Para a eleição municipal eu tenho as minhas dúvidas. E quero muito cada vez mais discutir a vida das pessoas, a vida do povo trabalhador. Eu não sou uma candidata... Você me conhece, eu não faço política de gueto. Eu não sou identitarista. Eu sou do Partido dos Trabalhadores porque eu acho que nós temos que tratar da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então me preocupa muito questões essenciais, que é a fome, o emprego, a educação, a saúde. É isso que eu acho que nós temos que cuidar. Por isso nós temos que cuidar da vida de todos. A política, ela é universal. Ela não pode ser restritiva. Eu penso a política macro, eu sou muito estadista, eu penso o Estado de Minas, eu penso o Brasil, eu penso a América Latina e o Caribe. Então eu acho que dentro dessa reflexão eu vou continuar trabalhando para fortalecer muito o meu partido na região. Finalizando mesmo agora, você não acha que existe também uma falha de comunicação de comunicação do governo Lula, que não consegue levar as realizações de ordem social e que o povo assimile essas realizações? Eu sou muito crítico na questão da comunicação, que às vezes determinados grupos empresariais de comunicação levam a verba quase que toda do governo federal e, na verdade, quem fala com a comunidade local são os veículos locais. Vou citar como exemplo o DivNews e outros veículos até da cidade. Nós chegamos mais próximo dessa população, que nós somos ali juntinho com eles, do que de repente uma TV Globo, que está lá, mas tudo vai para a TV Globo. Eu faço crítica ao governo federal, à comunicação nesse sentido. Eu acho que nós temos que aperfeiçoar muita coisa. Nós temos que aperfeiçoar, por exemplo, a nossa relação com as redes comunitárias.
que é aquela que fala do território, como você falou aí, dos pequenos veículos. Tem muita coisa para aperfeiçoar. Nós estamos tentando unir e reconstruir o país ao mesmo tempo. E você tem razão em dizer que a comunicação é peça-chave. Ela é o coração. Porque nós também temos que refletir sobre isso, né? Veja, nós estamos em pleno emprego, inflação controlada, política econômica crescendo, mas as pessoas não estão sentindo isso, que é o que você está falando. Então, nós vamos ter que aperfeiçoar. Esse programa do ensino médio, pé de meia, sabe? Não chega na população. O que não está bom tem que ser ajustado. Você está correto e nós vamos trabalhar para isso. Gente, então, nessa entrevista, bate-papo acelerada com a Gleide, mesmo com esse pouco tempo, porque para a gente ia ficar aqui um tempão, né? Te agradeço você ter aberto esse espaço aí rapidinho na sua agenda. Está disponível para outras vezes. Quando você quiser, é só falar que a gente está aqui. Tá? E agradeço a vocês que estão nos acompanhando aí. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa sexta-feira aí para todo mundo, hein? Sextou.